Mesmo com toda a tecnologia e conhecimento que a humanidade acumulou ao longo dos séculos, ainda existem fenômenos que continuam desafiando até os cientistas mais brilhantes. A ciência é poderosa, mas não é onisciente. E quando ela se depara com enigmas que desafiam a lógica, o mistério só aumenta. Neste vídeo, você vai conhecer 10 mistérios não resolvidos que a ciência ainda não conseguiu explicar. Prepare-se, porque alguns desses casos são tão estranhos que você vai jurar que são ficção, mas são absolutamente reais. E o mais intrigante? Até hoje, ninguém conseguiu dar uma resposta definitiva para eles. Vamos começar com o mistério do zumbido de Taos. Na cidade de Taos, no Novo México, moradores relatam ouvir um zumbido constante, como se fosse um motor distante, mas que nunca para. O problema? Nenhum equipamento, fonte sonora ou explicação física jamais foi encontrada. Mesmo após investigações com instrumentos de última geração, o som simplesmente não tem origem detectável. Mais bizarro ainda, apenas cerca de 2% da população consegue ouvi-lo. Teorias vão desde distúrbios auditivos coletivos até atividades militares secretas, mas nada foi provado. E o som continua lá, incomodando dia e noite, como um lembrete de que o mundo ainda guarda segredos que a ciência não consegue decifrar. Em seguida, temos o enigma do manuscrito de Voynich, um livro ilustrado, escrito em um idioma totalmente desconhecido, encontrado no século XV. Nem os maiores linguistas, criptógrafos ou algoritmos de inteligência artificial conseguiram decifrar uma única linha do texto. E o mais insano, as plantas desenhadas nele não existem em nenhum lugar do planeta. Seria uma linguagem alienígena? Uma brincadeira elaborada? Ou uma enciclopédia de conhecimento perdido? O mistério persiste há mais de 600 anos, desafiando gerações de estudiosos que buscam uma pista que possa quebrar o código desse livro incompreensível. Outro fenômeno que desafia a lógica é o efeito placebo, que vai muito além da medicina tradicional. Em inúmeros testes clínicos, pessoas que recebem comprimidos sem nenhum princípio ativo relatam melhoras reais em sintomas físicos e mentais. A questão que a ciência ainda não responde é: como a mente humana consegue influenciar o corpo a esse ponto? Simplesmente acreditar que algo vai funcionar pode gerar reações químicas reais, como a liberação de dopamina e até redução de inflamações. Isso mostra o quanto ainda sabemos pouco sobre o poder da mente e o quanto o cérebro humano é capaz de transformar crença em cura. Agora, vamos para as profundezas do oceano, onde encontramos o som bloop, um ruído registrado em 1997 por microfones submersos da Marinha Americana. O som era tão alto que foi captado por sensores a mais de 5.000 quilômetros de distância. Inicialmente, acreditou-se que fosse de origem animal, mas nenhum ser vivo conhecido é capaz de emitir um som daquela magnitude. Outros sugerem que poderia ser o som de uma geleira se partindo, mas os cientistas discordam até hoje. O mistério permanece. O que produziu esse som colossal nas profundezas do oceano? Até agora, ninguém sabe. E por falar em cérebros humanos, vamos falar sobre um dos mistérios mais inquietantes: o propósito do sono. Sabemos que dormir é essencial, que o corpo se regenera, que o cérebro organiza memórias, mas por que exatamente precisamos passar 1/3 da nossa vida inconscientes? Nenhuma teoria explica completamente o motivo pelo qual o sono é tão necessário. E por que o corpo simplesmente não pode fazer todas essas funções enquanto estamos acordados? E mais, por que sonhamos? Alguns cientistas acreditam que os sonhos são uma forma do cérebro simular situações futuras, mas ainda é tudo especulação. Dormir é algo que todos fazemos, mas ainda assim não sabemos exatamente por quê. Outro caso impressionante é o dos relâmpagos de Catatumbo, que acontecem na Venezuela. Em um único ponto do planeta, relâmpagos aparecem quase todas as noites por até 10 horas seguidas durante mais de 200 dias por ano. A ciência acredita que é uma combinação de fatores geográficos e atmosféricos, mas nenhuma explicação conseguiu reproduzir esse fenômeno em laboratório ou simular em outros lugares. Por que só ali? Por que com tanta frequência? Ninguém tem uma resposta definitiva e o céu da Venezuela continua iluminado por esse espetáculo natural inexplicável.
Agora vamos ao espaço. O paradoxo de Fermi é um dos maiores dilemas da astronomia. Se o universo é tão vasto e antigo, onde estão todos os extraterrestres? Com bilhões de estrelas e planetas habitáveis, seria lógico pensar que a vida alienígena já teria dado sinais claros, mas não há nada. Nenhuma mensagem, nenhuma visita, nenhum rastro. Isso faz com que muitos se perguntem: será que estamos sozinhos? Ou será que não sabemos interpretar os sinais? O silêncio do cosmos talvez seja o maior mistério de todos, desafiando não só a ciência, mas também nossa percepção sobre nosso lugar no universo. Outro enigma está bem debaixo dos nossos pés: as pedras deslizantes do Vale da Morte, na Califórnia. São pedras enormes que simplesmente se movem sozinhas pelo deserto, deixando rastros no solo. Por décadas, ninguém conseguiu registrar o movimento acontecendo. Não havia vento suficiente, não havia inclinação. Só em 2014, câmeras conseguiram capturar parte do fenômeno, mostrando que, sob condições extremamente raras, uma camada de gelo pode formar e movimentar as pedras. Mas mesmo com isso, muitos casos seguem sem explicação. As pedras continuam se movendo em padrões que nem sempre fazem sentido, deixando um rastro de dúvidas pelo caminho. E se você achava que já tinha ouvido de tudo, espere até conhecer o caso dos buracos azuis da Grande Barreira de Corais. Essas formações circulares no oceano parecem poços infinitos e estão entre os locais mais misteriosos da Terra. Algumas dessas estruturas têm centenas de metros de profundidade e uma biodiversidade estranha, que não é encontrada em outros ambientes marinhos. O mais curioso é que elas parecem surgir de maneira espontânea, sem causa geológica clara, nem vulcões submarinos, nem erosão comum. A origem dessas crateras gigantes ainda intriga geólogos, oceanógrafos e até biólogos que tentam entender por que esses ecossistemas surgem e como se mantêm vivos de forma tão isolada. Para fechar com chave de ouro, temos o caso do radiosinal UAU, captado em 1977 por um radiotelescópio nos Estados Unidos. Foi um pulso intenso vindo do espaço profundo com duração de apenas 72 segundos. O sinal era tão peculiar que um dos cientistas escreveu "Uau!" ao lado dos dados. Desde então, nunca mais foi detectado algo semelhante. Será que era uma tentativa de contato alienígena? Um evento astronômico desconhecido? Ou um erro técnico que nunca se repetiu? O fato é, ninguém sabe. E esse mistério continua a ecoar pelos arquivos da astronomia como um dos maiores enigmas do cosmos. Se você curte mistérios que desafiam a lógica, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. E me conta aqui nos comentários, qual desses mistérios você acha mais perturbador? E será que um dia a ciência vai conseguir explicar todos eles? Ou alguns segredos estão destinados a nunca serem revelados?